Investindo e operando. Investindo. Depois de começar a investir, você pode perceber que uma de suas ações não está apresentando um bom desempenho. Investir pode ser muito empolgante, mas ao mesmo tempo enervante. Não se destina a operações de curto prazo, mas sim a aumentar o seu dinheiro para despesas e estilo de vida futuros. O investimento pode ser usado para financiar objetivos de longo prazo, como educação universitária, aposentadoria e também objetivos de curto prazo, como comprar um carro ou uma casa. Há muitas maneiras de perder dinheiro com investimentos ruins ou serviços caros. Portanto, uma grande parte do gerenciamento de seus investimentos deve ser sobre gerenciamento de riscos e gerenciamento de taxas, custos. A preservação do capital é a chave. Geralmente é melhor correr menos riscos, mesmo que os retornos sejam menores. Em um mercado volátil, um investimento menos arriscado pode aliviar o estresse que vem com as perdas. Existem também muitos investimentos que têm taxas caras associadas à compra, venda e gerenciamento. Você nunca deve ter que pagar pela maioria dos conselhos, uma vez que existem tantos recursos confiáveis gratuitos na internet, bem como vários investimentos substitutos que podem economizar em taxas. Começando no investimento. Ao começar a investir, como em qualquer compromisso, é importante ter um motivo para comprar ou vender. Você está comprando porque alguém está mandando, ou você acredita que o valor do investimento aumentará? Você está vendendo porque acha que o retorno do investimento está próximo do máximo ou encontrou uma oportunidade melhor? Existem muitos cenários diferentes para os quais se preparar, mas é uma boa ideia ter um plano de entrada e saída para cada investimento. Inflação. Para ter sucesso nos investimentos, o objetivo é vencer a inflação. A inflação é a maior depreciação dos retornos de investimento, pois diminui o valor de seu poder de compra com o tempo e o número de bens que você pode comprar no futuro. A inflação varia à medida que a economia flutua, mas a regra geral é que a inflação gira em torno de 3,5% ao ano. Portanto, seus investimentos devem tentar ganhar mais do que a taxa de inflação de 3,5% ao ano. Profissional versus investimento individual. Muitos livros acadêmicos, experiência pessoal, mostraram que serviços e consultoria de investimento profissional raramente superam um fundo de índice de base ampla. Os profissionais tendem a cobrar mais taxas por seus serviços e escolherão produtos que lhes rendam mais dinheiro em comissões do que em devoluções. Um exemplo seria um fundo mútuo recomendado profissionalmente com taxas de despesas mais altas do que um ETF idêntico. Os consultores financeiros tendem a ser vendedores que os convencem dos fundos mútuos geridos profissionalmente pela empresa. O gerente de portfólio escolhe e escolhe ações que imitam uma estratégia específica. Sua negociação é geralmente em resposta a mudanças no índice de mercado. Por exemplo, quando uma empresa se torna grande o suficiente para ingressar no S&P 500, o administrador do fundo mútuo terá que imitar a mudança cobrando aquelas ações na proporção correta. Suas taxas ajudam a pagar o salário exorbitante do gerente de portfólio e outros custos administrativos. A loucura do mundo dos investimentos é descrita nos pontos abaixo. O mercado é eficiente e investir em um fundo de base ampla geralmente superará os selecionadores de ações profissionais no longo prazo. Os preços das ações, embora não sejam aleatórios, devem ser calculados com base nos fundamentos da empresa e no potencial de ganho futuro. Com muita frequência, seu preço é incorreto e podem causar tendências ou bolhas perturbadoras. Muitas vezes o mercado de ações subiu artificialmente acima de seus valores fundamentais, como as .com ou bolhas imobiliárias recentemente, apenas para quebrar novamente. Essas ineficiências de curto prazo eventualmente quebram, trazendo o mercado de volta a um valor mais fundamental. Recomenda-se investir em ações de valor de longo prazo. É tudo uma questão de longo prazo, e no curto prazo, a seleção de ações é simplesmente aleatória. Geralmente pode ser melhor investir você mesmo, contanto que você estude o mercado, se atenha aos fundamentos, invista para o longo prazo, diversifique as classes de ativos, mantenha suas emoções e egos separados e monitore os custos. Antes de investir por conta própria,
Consulte um profissional de confiança, não vendas, para ver se fazer sozinho é a coisa certa a fazer para a sua situação. A psicologia desempenha um grande papel no mundo dos investimentos. E nem sempre é fácil seguir um plano, já que a ganância e o medo tendem a atrapalhar. Tente seguir as regras que você definiu para si mesmo e gerencie os riscos o máximo possível. Reequilíbrio e diversificação. Rebalanceamento significa alterar a proporção de investimentos que você possui em uma classe de ativos de volta para uma determinada porcentagem. Por exemplo, se você for investidor em 4 fundos diferentes, ao longo do tempo, alguns fundos podem constituir uma parte maior de sua carteira, o que restringe o desempenho a esse fundo específico. O rebalanceamento significa que você pode tornar os 4 fundos iguais a 25% cada. Diversificar significa que você pode querer movimentar mais dinheiro para um fundo de alto desempenho do que outro, ou que pode querer uma porção maior de seu portfólio em um fundo imobiliário e menos em um fundo de grande capitalização. A cada 6 meses a 2 anos, é uma boa ideia reequilibrar e diversificar seus investimentos para garantir que você está alocando corretamente seus ativos. Ao reequilibrar e diversificar, a carteira manterá níveis aceitáveis de risco e retorno e evitará a emissão de muitos ovos na mesma cesta. Isso também se aplica a classes de ativos. Por exemplo, você pode não querer todos os seus investimentos em ações, mas sim alguns em títulos, imóveis, etc. Impostos. Os impostos também podem ter um valor significativo em seus retornos ao longo do tempo. Quando uma empresa de fundo mútuo vende ações de seu fundo, talvez você precise pagar impostos no final do ano, se houver novamente. Com o ETF, você só é cobrado quando vende o ETF. As leis tributárias podem tratar esses eventos como ganhos ou receitas de capital, dependendo do cenário, período de detenção e investimento. Além disso, as leis tributárias tratam os investimentos de curto e longo prazo de forma diferente. Um investimento de curto prazo é considerado compra e venda dentro de um período de 12 meses. A longo prazo está vendendo após um período de 12 meses. Para a maioria dos investimentos, o imposto de curto prazo é tratado com base na sua taxa de nível de renda, enquanto o imposto de longo prazo é tratado com a taxa de ganhos de capital de 15 ou 20%. Operando. Operar é diferente de investir, pois você está muito mais ativo e engajado nos mercados. Pode ser extremamente frustrante ou recompensador, mas seu ego vai tirar o melhor de você, a menos que você siga regras de negociação sólidas. É fácil pensar que você é mais esperto do que os mercados. Então faça uma operação ruim e perca tudo o que ganhou recentemente. Conhecimento, familiaridade, experiência e backtest são essenciais ao negociar. É importante operar apenas com dinheiro extra e não com fundos que você planeja usar para fins de aposentadoria ou investimento. Os lucros comerciais devem ser usados para melhorar ou acelerar as metas de aposentadoria, investimento e estilo de vida. Isso significa que negociar pode acelerar a economia de um carro, permitir que você saia de férias que está adiando ou até mesmo se aposente alguns anos antes. Ao iniciar uma conta de operação ou de investimento, tente abri-la com um mínimo de US$ 10.000. Você pode abrir uma conta de operação com menos, mas não é tão eficaz. Você pode ter que economizar por muito tempo antes de poder abrir essa conta. Mas quando finalmente o fizer, seja extremamente paciente ao usar esse dinheiro. Começar com esse valor pode ajudá-lo a obter o melhor tipo de conta de corretagem. Permitir a ele melhores, mais oportunidades de negociação e permitir que você tenha caixa líquido suficiente para o caso de algo queimar em suas economias de emergência. Algumas pessoas ainda podem abrir uma conta de US$ 1.000 a US$ 5.000, mas embora sejam limitadas, isso permite que faça algumas estratégias conservadoras e comecem a aprender. Comece com investopedia.com para aprender com esses tópicos. Eles têm ótimos tutoriais que estabelecem uma base para o investimento. Verifique constantemente o Yahoo Finance para obter notícias, investimentos e encontrar novas oportunidades. Você pode verificar cotações como o EWZ e obter muitas informações de seu centro de educação e guias de investimentos. Ações, títulos, futuros e moedas.
O mercado primário é a propriedade privada ou compradores iniciais de uma oferta pública inicial, IPO, que leva uma empresa privada ao público, onde qualquer empresa pode comprar a propriedade da empresa. Quando esses proprietários iniciais vendem suas ações da empresa, elas vendem na bolsa de valores, também conhecidas como mercado secundário. O mercado de ações é o lugar aonde os investidores vêm para negociar ações de quase todas as grandes empresas. Quando as pessoas dizem mercado de ações, estão se referindo a mercado secundário. Uma ação é a propriedade parcial de uma empresa pública. Possuir ações de uma empresa permite que você participe de parte dos lucros ou perdas da empresa e pode dar a você alguns direitos de voto nas decisões de negócios. A quantidade de ações de uma empresa, a maioria dos indivíduos, geralmente não é suficiente para causar grandes impactos de negócios, uma vez que os proprietários majoritários são geralmente considerados mais de 5% de todas as ações em circulação. O amplo mercado de ações é composto por milhares de ações e inclui bolsas de valores locais em várias regiões do mundo, nas quais grandes ou pequenas empresas podem negociar. Os estoques podem ser agrupados em setores, regiões, tamanhos, índices ou qualquer outra coisa considerada semelhante. Os títulos são negociados de forma semelhante às ações, mas são um reflexo da dívida de uma empresa no vencimento, em vez de refletir os lucros da empresa. Eles também pagam um cupom durante a vida do título, semelhante a um dividendo em ações. O conselho comum é possuir uma porcentagem maior de fundos de títulos em sua carteira de aposentadoria, quanto mais perto você estiver da aposentadoria. Futuros são mais complicados de entender do que ações de títulos, mas essencialmente eles são um acordo entre o comprador e o vendedor para comprar uma grande quantidade de uma mercadoria que o vendedor está produzindo. Imagine um produtor de trigo vendendo um contrato futuro para um fabricante de cereais. Isso ajuda a travar o preço do trigo do agricultor, sob o risco financeiro do fabricante do cereal. Outros investidores podem especular sobre a direção que os preços das commodities irão. Os futuros são altamente alavancados, portanto, qualquer alteração no preço pode afetar significativamente o seu investimento. Embora considerados mais arriscados, os futuros são investimentos que podem ajudar a estabilizar e melhorar o desempenho de uma carteira. O comércio de moedas envolve as moedas de dois países diferentes e a relação entre eles. Um país pode ter uma economia mais forte em relação a outro. Então, sua moeda pode ficar mais forte ou mais fraca do que a outra. As empresas negociam principalmente moedas para estabilizar o preço de seus produtos e investimentos em cada país. Fundos mútuos versus ETFs. A ideia comum de investimento é usar fundos mútuos para aumentar seu dinheiro. Os fundos mútuos são uma forma ampla de dar ao investidor exposição a muitas ações ao mesmo tempo, tornando-se excelentes para fins de diversificação. A maioria das contas de fundos mútuos também permite que você calcule a média do custo em dólar de seus investimentos, o que significa que você pode fazer contribuições mensais em vez de tentar controlar o tempo do mercado. A maioria dos fundos mútuos imitará o mercado, mas cobrará taxas por esse serviço, dando a você um retorno líquido de 1 a 2% a menos do que o mercado. Normalmente, essas taxas são para gerenciamento, despesas e comissões de vendas. Um fundo de índice de base ampla semelhante, ou ETF, terá apenas taxas de despesas mínimas em comparação. O substituto comum para fundos mútuos é um fundo negociado em bolsa, ETF. Um ETF é uma cesta de ações ou investimentos semelhantes que podem ser negociados da mesma forma que uma ação. O preço de um fundo mútuo é atualizado e negociado apenas uma vez ao dia, enquanto um ETF pode ser negociado a qualquer momento em que a bolsa de valores está aberta. Estes são alguns dos ETFs mais comuns. O SPY, Índice de Ações das 500 Maiores Ações dos Estados Unidos. EWZ, Fundo de Mercados Emergentes, Brasil. VTWO, Índice Russell 2000. E muito mais ETFs de base ampla. Existem muitos outros fundos de maiores empresas de países desenvolvidos, pequenas empresas regionais
e diferentes tipos de ETFs de mercados emergentes, como Índia e China. Todos esses foram elaborados para você escolher os fundos que mais se adequam às suas necessidades e desejos para seu investimento. Existem muitas empresas que geralmente cobram despesas baixas para seus ETFs. Algumas empresas oferecem comissões grátis quando você negocia seus ETFs específicos. Em vez de calcular a média de custo em dólar em um fundo mútuo, às vezes você pode fazer isso com apenas US$ 25 por mês. Às vezes faz sentido investir em um ETF, com menos frequência, mas com mais dinheiro, uma vez que as taxas gerais são menos. Ainda é cobrado uma pequena comissão toda vez que você compra ou vende um ETF, semelhante a uma comissão de ações, mas com um fundo mútuo, você paga taxas de despesas anuais mais altas e muitas vezes taxas iniciais. Tenha cuidado para não investir em muitos tipos diferentes de fundos mútuos ou ETFs, pois cada fundo pode ter participações semelhantes. Isso diminuiria os benefícios de diversificação que eles deveriam fornecer como um investimento independente. Semelhante aos ETFs gratuitos, você pode negociar com corretores individuais que têm acesso aos mesmos ETFs e pode reequilibrar e negociar a conta automaticamente para você com base em sua tolerância ao risco e objetivo. É uma ótima maneira de realizar a operação do investimento. A melhor parte é que você pode depositar ou sacar quando quiser, com qualquer valor para uma conta normal. Esses serviços também são ótimos para IRAs e outras contas de aposentadoria. Estratégias gerais de negociação. Comprar e segurar é a estratégia mais comum para investir e se aposentar. A ideia é manter o estoque ou fundo até que você precise acessar os fundos. Nesta estratégia, é importante não assistir os preços subirem e descerem diariamente, pois este é um empreendimento de longo prazo. O mercado sobe e desce a cada dia, semana, mês e ano. Portanto, alguns esperam por negócios no mercado antes de entrar em uma posição. O raciocínio é que faz sentido esperar até que seu preço seja favorável para comprar ou vender. Então, você tem uma probabilidade maior de retorno positivo ou extra. No entanto, você não deve perder oportunidades por esperar muito. A média do custo em dólar é um conceito pelo qual você não observa ativamente os preços para identificar o mercado para os pontos de entrada e saída mais favoráveis. Mas, em vez disso, você investe quantias regulares de dinheiro em intervalos regulares. Isso permite que você permaneça constantemente investido, sem ficar frustrado, sem perder alguns retornos ou pontos de entrada. O objetivo é calcular a média de seus pontos de compra ao longo do tempo. Você pode aumentar essa estratégia investindo dinheiro extra durante as quedas de curto prazo do mercado. Pode fazer sentido entrar e sair das posições para potencialmente capturar lucros ao longo do caminho. Isso permite que você compre a ação ou fundo agora, para que não perca o potencial de alta caso não caia para o preço que você queria. Contanto que você esteja confortável, confiante em seu primeiro ponto de compra, qualquer redução lhe dará um melhor ponto de compra com essa mentalidade. Esse mesmo conceito deve ser usado no lado positivo, para que você capture alguns lucros, vendo uma parte das ações depois de atingir o retorno desejado. Esteja ciente das considerações fiscais com essa estratégia, uma vez que provavelmente contará com impostos de renda de curto prazo. Usar ordens limitadas é uma das melhores maneiras de entrar e sair das posições. Uma ordem de limite diz ao seu corretor para comprar a ação ou fundo ao preço que você especificar, em vez de comprá-lo ao preço de mercado atual. Isso pode permitir que você aproveite os movimentos intradiários de suas ações ou fundos. Você pode deixar esses pedidos aguardar até que sejam preenchidos, ou pode cancelar o pedido após um período. Com o mercado subindo e descendo da maneira que está, sua ordem de limite provavelmente será preenchida ao preço que você deseja em breve. Seja paciente com pedidos de limite. Uma boa regra é negociar 100 ações por vez. Isso é chamado de compra de lote. Então, 5 lotes equivaleriam a 500 ações. Se você começar com uma conta pequena, talvez não consiga comprar 100 ações de cada vez. Os lotes permitem opções adicionais, como venda mais fácil e o uso de opções de ações.
Embora essas estratégias sejam muito básicas por natureza, elas são suficientes para qualquer pessoa começar. Depois de dominados, há uma infinidade de estratégias e filosofias em outros audiobooks ou na internet que você pode explorar. Há literatura suficiente por aí para passar uma vida inteira aprendendo, para passar uma vida inteira aprendendo sobre como operar no mercado.